Agora Humberto Louser participa conosco. Humberto, um grande abraço, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, boa tarde a todos da Band. Falando um pouco a respeito da sua carreira, que avaliação você faz até agora? Você conseguiu um título importante, Série A2, entrou na Série B com a missão de subir. O campeonato está em andamento, altos e baixos, mas no todo, a avaliação da sua carreira, uma autoanálise. Olha, para ser bem breve, enxergo como positivo, até porque o primeiro trabalho meu como profissional, numa grande equipe como é o Guarani, eu consegui um título, né? Levar de volta o Guarani à primeira divisão, a qual eu estava 5 anos na segunda divisão. A Série B é uma competição muito difícil. Iniciamos a competição com uma formação, com um grupo e perdemos alguns atletas em virtude do bom momento que vivenciamos no primeiro campeonato. Você configurar e você reestruturar uma equipe durante uma competição tão difícil qual é a Série B é um pouco complicado, mas a gente está brigando aí junto com os demais. É claro que está muito afunilado, muito justo, mas a gente está a 2 pontos do G4. Humberto, pergunta sobre os goleiros. Primeiro, se você participou da indicação, consultaram você para contratar o Oliveira, e em cima da mesma posição, se você também foi consultado e você assina embaixo a contratação do Agenor. Olha, a gente tem um consenso lá, é claro que a gente conversa, alguma questão de contratações, algumas indicações minhas, em virtude, às vezes, de valor financeiro, de alguma inviabilidade de trazer esse atleta não foi conseguido. Outros, o Luciano, a questão do Oliveira, foi um contato direto por o Luciano ter conhecido e ter trabalhado com o Goiano, o Luiz Carlos Goiano do Novo Horizontino. Fomos buscar informações, as informações eram boas do atleta e ele chegou, os 2 primeiros jogos foi super bem, depois teve um momento ali de dificuldade, nesse jogo já está readquirindo, esperando que ele possa manter as suas atuações dos 2 primeiros jogos, que tenho certeza que vai nos ajudar, que é um atleta experiente. O Agenor também é um atleta experiente, não tem jogado muito nesse período agora, mas vamos ver quais são as reais condições dele, para que ele possa também nos ajudar. É claro que a gente é consultado, algumas coisas a gente participa ativamente, outras cabe à direção, a todos eles, para entender a questão financeira, se é viável ou não para trazer. São vários fatores para uma contratação ser efetivada. E por que o Passarelli não joga no seu time? O Passarelli é o seguinte, eu até comentei na rádio anteriormente, o Passarelli é um atleta da casa, já está há 4, 5 anos aqui no Guarani. Esse atleta, a gente tinha o Bruno Brígido, que era o primeiro, o Passarelli e o Rodolfo e o Carlão. Eram esses 4 que compunham nosso elenco de goleiro. Uma situação ali que pegou todos nós de surpresa, a saída do Bruno Brígido, que estava identificado, que vinha fazendo um baita campeonato, fez um baita campeonato da 2 e um baita campeonato da Série B. É um atleta que caiu nas graças do torcedor e muito identificado com o clube e com o elenco. E aí, a saída do Bruno Brígido, quando nessa virtude a gente estava perdendo o Rodolfo, porque o contrato estava acabando, chegou o George. E o George chegou, treinando bem, o Passarelli caiu o seu nível de treinabilidade. Então, ele caiu o seu nível, foi ficando para trás. Como o meu trabalho é coerente em função, o Júlio sempre nos acompanhava, em função do dia a dia de performance, o George, naquela oportunidade, passou à frente do Passarelli por ele ter deixado a guarda abaixar um pouco. E nesse meio tempo, questão de 2, 3 dias, o Bruno Brígido recebeu uma proposta e já teríamos jogo diante do Boa. Em virtude disso, de merecimento, quem estava melhor, que estava nos passando mais confiança, era o George, por isso optamos pelo atleta. Depois disso, conversamos com o Passarelli retomou o seu nível de concentração, de treinamento, de treinabilidade, tanto é que ele foi a esse jogo na suplência e está brigando em igualdade com todos os outros. O processo do Passarelli era para fazer uma renovação com ele, muito em virtude do Bruno Brígido, que estava muito bem, subiu o Carlão, dar uma oportunidade para ele rodar um pouco mais conosco, dar essa situação de um clube para o Passarelli ser emprestado, para que ele pudesse amadurecer e retornasse numa situação com mais minutagem para poder jogar como titular no Guarani. Ô Louser, depois do jogo contra o Paysandu, inclusive o Marcos Luiz pegou você conversando por 15 minutos com o Luciano Dias. Depois a informação até que nós tivemos é que tinha uma insatisfação com a insistência no Edson Silva. A escolha pela saída do Edson Silva passou também por um pedido da diretoria ou foi uma convicção sua? Não, convicção minha. Eu converso com o Luciano e com os membros da comissão sempre. Porém, o vestiário do Paysandu é um pouco justo. Então, os atletas estavam ali
a gente tem uma sala eu não gosto de ficar muito junto com os atletas, porque o vestiário é sagrado para os atletas ali. Então, os outros vestiários, a gente tem uma outra salinha que fica a comissão, e aí a gente sempre bate o papo ali pós-jogo, para depois eu subir para a coletiva, até para em virtude de qual que foi a leitura lá de cima, aquelas conversas tradicional, natural do futebol. Ali, como a gente não tinha, eu subi já para dar entrevista, o Luciano também estava junto, batemos um papo ali para falar do jogo, mas a questão de troca, quem vai escalar, quem vai pôr dentro do campo, é somente eu que faço, eu converso com todos, vou acertar, vou errar, para muitos, mas eu trabalho com a minha convicção e é dessa maneira que eu vou agir, que foi dessa maneira que eu tive a oportunidade de dirigir o Guarani e é assim que eu vou levar a minha carreira, fazendo as minhas escolhas, até porque quem está à beirada do campo sou eu, quem vai ser cobrado imediatamente sou eu, se eu coloquei A ou B. Então é mais fácil eu errar com as minhas convicções, mas eu poder dormir com tranquilidade e não ficar me martelando e martirizando em virtude de ter optado por uma situação imposta por alguém. Humberto, faltam 25 dias para o derby. O primeiro derby da sua vida como treinador você perdeu em casa. Você já está pensando no derby ou isso aí você está deixando um pouco mais à frente? Olha, isso aí não tem como a gente fugir. O derby é uma outra competição dentro da Série B. É claro que nós temos que vivenciar o nosso próximo oponente, que no caso é o Londrina, tem que visualizar o máximo e trazer o máximo de informação para os nossos atletas para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo. Mas a gente não pode fugir, não tem como você fugir, porque a gente sabe que a gente teria duas oportunidades de enfrentar o nosso rival e você tem que vivenciar isso aí também, porque faz parte, é cultural da cidade, move tudo, então nós temos que também estar atento a todos esses detalhes, mas tenho certeza que iremos enfrentá-los com uma postura totalmente diferente. Humberto, inclusive a gente fez um levantamento, né? Eu subi para o site carlosbatista.com.br hoje. Não sei se você sabe, mas depois do jogo contra o Londrina, você vai ser o técnico com maior tempo em atividade no Guarani desde o Vadão em 2012. Você completou hoje 210 dias, o Pintado tem 213 dias. Então você, além de ser o técnico com maior período na gestão do Vadão, vai ser também o técnico com maior longevidade nos últimos 6 anos. Mesmo assim, um problema pode ser aí a entrada da cogestão, né? Da gestão compartilhada que vai ser confirmada no dia 13. Inclusive, ontem conversamos com o Roberto Graziano, que é um dos candidatos. Ele diz que avalia seu trabalho como bom, mas que caso seja Magno a escolhida, você passará também por uma avaliação e deve ser assim também com outro grupo que é gerenciado pelo Nenezini. Isso te incomoda, mesmo depois de tanto tempo, você ter que passar por uma avaliação ou você se sente totalmente respaldado pela diretoria do Guarani? Não me incomoda, eu fico totalmente a par dessa situação política. Foco meu é dentro do campo, é trabalho. Vocês que nos acompanham têm essa oportunidade de observar diariamente. Então é nisso que eu me agarro, nisso que eu procuro estar focado, porque eu sei que são os resultados e o desempenho que estiver demonstrando que vai fazer com a minha manutenção dentro do Guarani. E não somente o Humberto, mas o cenário cultural do futebol brasileiro, infelizmente é dessa maneira, mas a gente tem que respeitar a opinião de quem que esteja, para que lado que vá, mas eu foco somente dentro das 4 linhas ali e trabalhando. É uma marca boa, é mais uma marca que a gente tem batido. Me passaram também situação de gols, outras de conquista, então a gente vai devagarinho, a gente vai colocando o nosso nome, a nossa marca dentro da história do Guarani. Isso é muito importante, a gente fica feliz por estar atingindo essas marcas e eu procuro fazer sempre o meu melhor para retribuir o carinho que eu tenho do torcedor do Guarani e de todos que sempre me receberam bem dentro do clube. E você está absolutamente correto, Humberto, porque isso é um processo que está em andamento, vai acontecer mais dias, menos dias. Agora, o que vai acontecer lá na frente não pode interferir no que você está realizando agora. As pessoas, às vezes, colocam esse tipo de situação na mente, né? O cara fica pensando lá na frente, deixa o que poderá acontecer lá na frente interferir na situação que está acontecendo agora. Primeiro, que pode ser que não aconteça. Segundo, se acontecer, o bicho pode não ser tão feio quanto parece. Então, para que interferir emocionalmente num trabalho que é positivo, que é bom, que está seguindo? Espera, faz o que tem que ser feito agora, da melhor maneira possível, e aí quando chegar lá na frente, se acontecer, e se acontecer o que se imagina que pode acontecer, é uma outra situação. Mesmo porque se ele estiver ganhando até lá com o time no G4, não tem cogestão no planeta que tire ele do comando técnico.
Pode ter a convicção que tiver. Acho que o cara rasga dinheiro, o cara que vem fazer cogestão no Guarani, seja quem for. Então é isso que o Batista falou. Se daqui até o outro dia lá, que é 13, 14, 15, o seu time estiver bem e pontuando, ninguém vai te tirar. Isso é óbvio. Então não tem que sofrer mesmo e tocar a bola para frente.